Ontem, logo após o término da missa, quando eu subi, que eu fui para casa, ou melhor, eu fui para o confessionário, aí uma pessoa me ligou perguntando se eu poderia levá-la, pessoa conhecida, né? Se eu poderia levar numa clínica. E eu fui e levei a pessoa. E no carro nós íamos conversando. E ela dizia o seguinte para mim, que nesse tempo ela tem refletido muito e ela aproveitou para fazer um retiro. E nesse retiro ela concluiu que precisava fazer uma confissão geral. Então anotou ali todos os pecados, procurou um sacerdote e se confessou. Aí depois de tudo, eu ainda brinquei com ela, com essa pessoa, né? Que bom que você fez essa revisão de vida e fez essa confissão, porque eu estava achando você meio diferente. Aí eu entrei no carro, a pessoa saiu e eu vim embora. Eu começo a homilia contando isso para vocês entenderem que o tempo de Quaresma é assim. É um tempo de revisão de vida mesmo. É um tempo de anotar. Lembremos do que eu estou dizendo sempre para vocês, né? Gênesis capítulo 6, versículo 6. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Porque o homem começou não mais a agradá-lo, mas a fazer o mal. E aí manda construir a arca. E São Pedro diz que só 8 se salvaram. Duro, né? No tempo de Noé, só 8 se salvaram. E Jesus diz que a porta é estreita. E quão larga é a porta que leva para o inferno. E muitos vão por elas e poucos entram pela porta estreita. É assim. O tempo de Quaresma é esse tempo. Como é que eu estou? Revisão de vida. Anota. Se retira, fica sozinho. Muito convivência, muita falação só atrapalha. Distrai. Mas quando se para e fica só, aí as coisas vêm, né? E aí é preciso procurar um sacerdote para receber o sacramento. Dificilmente uma pessoa no meio da confusão e no meio da bagunça vai poder fazer uma revisão de vida. Outro dia eu estava subindo aqui, foi após a missa também. Aí tinha uma pessoa da comunidade subindo ali a ladeira. Eu estava no carro nessa hora. Aí eu disse assim, nossa, está muito contemplativa. Aí ela respondeu para mim, tempo de interiorização. Estou interiorizando. Ou seja, estou pensando, estou revendo a minha vida. Bem-aventurados aqueles que estão seguindo o exemplo dessas duas pessoas que eu acabei de contar. E aí agora eu entro no evangelho de hoje, né? Essa parábola tão conhecida, que na liturgia ela só entra uma vez no ano. E é justamente na segunda semana da Quaresma, na quinta-feira. Esse é o evangelho que está sendo lido em todas as igrejas, graças a Deus, católicas, né? Nas igrejas católicas estão sendo lidas, na liturgia, na missa. Nas outras estão lendo o que quer, escolhem o que quer. Aqui não se escolhe, já foi escolhido. Às vezes tem autoridades eclesiásticas que pegam essa passagem do Evangelho, aí quando vai ler, talvez para meditar, alguns dizem assim, já vem Lucas com essa passagem, meu Deus.
que não acredita no inferno. Aí diz assim, já vem essa parábola, essa fábula. A igreja já cresceu tanto no conhecimento e ainda fica com essas ideias de lá do passado de que o inferno existe. O inferno não existe. Infelizmente, autoridades eclesiásticas dizendo isso no púlpito. Lê essa passagem, está aqui escrito, é Jesus que conta, e vai começar a dizer que é uma historinha de carochinha, que não existiu isso aqui não, que Jesus contou. Contou para quê? Para brincar com o pessoal? Para colocar medo? Não, ele contou uma verdade. Ele veio do céu. Ele viu Satanás sendo expulso do céu e indo para o inferno, que é o lugar dele. Foi Jesus que falou. Mas as teorias modernas têm a tendência a negar a verdade de Deus para ficar numa boa. Como ontem também, né? Ontem aconteceu muitos fatos. Uma pessoa dizia para mim, padre, a minha irmã que vive uma vida errada foi atrás de uma autoridade eclesiástica e foi contar para ela, né, como ela estava na vida errada, e a autoridade falou para ela, minha filha, Deus te quer feliz. Ou seja, continue nessa vida, minha filha. Seja feliz. Você não quer ser feliz? Aí então, quando a pessoa diz assim, Deus te quer feliz, ela está dizendo assim, Deus não vai levar em conta isso aqui não. O que importa é a felicidade. A felicidade numa vida errada, vivendo com um homem que não é o seu esposo, e você pode viver com ele porque Deus te quer feliz? Eu duvido, meus irmãos, que uma pessoa que aconselha o outro a pecar e dizer que o inferno não existe, eu duvido que essa pessoa ela viva uma vida santa. Não vive. Não vive uma vida santa. Aí a primeira coisa para ela fazer com que a consciência dela fique limpa é dizendo que o inferno não existe, para ela continuar na vida errada. Paróquia santa é aquela paróquia onde o confessionário está lá e tem uma fila grande. O pessoal querendo se confessar. Paróquia que não tem pessoas se confessando. Ou aquela autoridade religiosa não está falando as verdades, ou está dizendo mentiras e por isso as pessoas não se confessam mais. Não faz a revisão de vida como aquela pessoa que falou ontem para mim. Fiz uma revisão de vida. E pelo visto a lista foi bem grande. Que o tempo vai passando, vai se vivendo, né? Essa pessoa influencia daqui, outra influencia de lá, essa daqui diz que não é bem assim, a outra diz assim que é exagero, e a pessoa vai entrando na onda, e quando ela percebe, ela já está numa vida de mundanidade, desculpa, quase que eu me engasguei, de mundanidade, que é preciso às vezes dar uma parada para a pessoa fazer uma revisão de vida, porque no meio das tensões as pessoas não revisam vida nenhuma. Aí em vez de as autoridades religiosas levarem o pessoal para o céu, estão levando para o inferno, dizendo que o inferno não existe. E como nós já temos a tendência à acomodação, aí nós gostamos de nos acomodar. E vocês viram que no evangelho de hoje, né? Esse rico que fazia essas grandes festas não dava para o pobre o que necessitava. E essa festa que simboliza os prazeres da vida, não é somente a festa em si, mas os prazeres dessa vida. Então os prazeres dessa vida, tudo aquilo que é prazer dessa vida, que não leva a Deus, está simbolizado nessa festa. Só que um dia os dois morreram,
Um foi para o céu, outro foi para o inferno. Foi assim. Não adianta o homem ficar dizendo que o inferno não existe. Ele não vai deixar de existir porque nós estamos dizendo que não existe. Ele vai continuar existindo. Só que essa grande mentira Satanás lançou e as pessoas ouviram e gostaram. O inferno não existe. Então, se o inferno não existe, eu não preciso lutar mais contra o pecado. Se o inferno também não existe e o céu, mas aqui é o inferno que hoje nós estamos falando, para que celebrar a missa? Eu vou dizer para vocês uma coisa: se vocês me provarem e eu me convencer, mas tem que provar também na Sagrada Escritura e na doutrina da igreja, você tem que me provar. Se você provar que o inferno não existe, eu deixo de ser padre hoje. Porque se o inferno não existe, para que ser padre? Se o sacerdote foi ordenado para apontar o céu, mas dizer, cuidado, senão, se você viver esse tipo de vida, você vai para o inferno. Então vamos para o céu. Vamos para o céu. O sacerdote é para apontar para o céu. Então, se o inferno não existe, eu estou desempregado. Vou tirar a batina mesmo, porque eu uso batina, vou para o mundo. O inferno não existe. Então, para que ficar celebrando, me enganando vocês? Se o inferno não existe, então os padres não deveriam celebrar missa. Nem deveria ter igreja católica, nem deveria ter paróquia. Não deveria existir padres, porque o inferno não existe. Se o inferno não existe, para quê? Então, o padre, a autoridade eclesiástica que chega no altar e diz que o inferno não existe, então vocês deveriam dizer assim para ele: então padre, então para que a igreja? Não vou pagar dízimo para o senhor mais não, viu? Você está ganhando dinheiro para me enganar? Pois bem, como o inferno existe, eu estou aqui. E daqui não sairei. Só quando Jesus me chamar para o céu. E se eu for digno ainda, né? Porque eu estou lutando, né? Acho que eu preciso fazer o que essa pessoa fez ontem. Dar uma paradinha e fazer outro exame de consciência para ver se não tem alguma coisa que está ali que eu escondi e não falei. Porque até eu estou propício a ir para lá. Pois bem, eu vou repetir. Eu duvido que uma pessoa que chega e diga para vocês assim que o inferno não existe. Quando eles disserem, qualquer pessoa, pregador, missionário, qualquer um, que diga assim, o inferno não existe, dê uma de 007. Então seja um detetive e comece a ficar monitorando a vida dessa pessoa. Com celular, coloque câmeras assim na casa dele. E vai monitorando para você ver se a vida dele corresponde à santidade que Deus pede. É porque está levando uma vida errada. Por isso que está dizendo que o inferno não existe. Para continuar nessa vida e levar você também. Hoje, eu peguei esse livro aqui, se vocês me derem licença, que é o Memórias da Irmã Lúcia, o número 1. E hoje, justamente eu me lembrei daquele momento em que Nossa Senhora mostra o inferno para Lúcia. E Jacinta, de 6 anos, ela fica comovida. E aí ela começa a ter um diálogo com Lúcia, porque eles viram, Nossa Senhora mostrou para eles um mar de gente se queimando lá no inferno. Olha, mas imagina, né? Nossa Senhora mostrou o inferno para uma criança de 6 anos, uma de 7 e outra de 9. Não vai causar medo? Nossa Senhora fica metendo medo, colocando medo em 3 criancinhas.
Aí Jacinta diz assim para Lúcia: Lúcia, aquelas pessoas que estavam lá não vão sair mais de lá? Uma criança de 6 anos. Aí Lúcia diz: não. Aí ela diz assim: coitados, não vão sair mais de lá, vão ficar queimando lá para sempre, Lúcia. Sim, a Lúcia disse sim. Aí ela se alivia e diz assim: mas nós vamos para o céu, né, Lúcia? A Lúcia diz sim, nós vamos para o céu. É interessante que eu queria pegar esse trecho, eu peguei o livro para pegar esse trecho. Aí eu não sei, coisas da vida, né? Providência de Deus. Aí caiu justamente nessa passagem, aonde ela tem um outro diálogo com Lúcia. Eu vou ler aqui agora. Como é que a Jacinta, tão pequenina, se deixou possuir e compreendeu um tal espírito de mortificação e penitência? Olha, ela era uma menina muito mortificada. E por que ela fazia penitência? Essa é a pergunta que está sendo feita. Parece-me que foi, primeiro, por pôr uma graça especial que Deus... Parece-me que foi, primeiro, por uma graça especial que Deus, por meio do Imaculado Coração de Maria, lhe quis conceder. Segundo, olhando para o inferno e desgraças das almas que aí caem. Por ela ter visto isso, ela começou a fazer penitência e mortificação. Aí vocês vão entender por que nós estamos fazendo penitência e mortificação na quaresma. Algumas pessoas, mesmo piedosas, não querem falar às crianças do inferno para não as assustar. Mas Deus não hesitou em mostrá-la a 3 e a uma de 6 anos apenas, e que ele sabia se vinha de horrorizar a ponto de que quase me atrevia a dizer, de susto, se definhar. Com frequência, agora ela, com frequência, a Jacinta se sentava no chão, ou em alguma pedra, e pensativa começava a dizer: o inferno, que pena eu tenho das almas que vão para o inferno, e as pessoas lá vivas a arder como a lenha no fogo. E meio trêmula, ajoelhava, de mãos postas, a rezar a oração que Nossa Senhora nos tinha ensinado. Isso aqui é a Lúcia que está comentando, falando sobre Jacinta. Aí a oração: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Agora, Vossa Excelência e Reverendíssimo Senhor Bispo, compreenderá porque a mim me ficou a impressão de que as últimas palavras desta oração se referiam às almas que se encontram em maior perigo ou mais iminente de condenação. E permanecia assim por grande espaço de tempo, Jacinta, né? De joelhos, repetindo a mesma oração: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei as que mais precisarem. De vez em quando, chamava por mim, Lúcia, né? E pelo irmão, o Francisco, como se ela estivesse num momento de sono. Aí ela dizia o seguinte: Francisco, vocês estão a rezar comigo? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. É preciso rezar muito para livrar as almas do inferno. Vão para lá
tantas almas vão para lá, Francisco e Lúcia. Uma criança de 6 anos falando isso. Outras vezes perguntava, olha só, ela ficava perguntando, né? Por que é que Nossa Senhora não mostra o inferno aos pecadores? Se eles o vissem, já não pecavam para não irem mais para lá. Hás de dizer àquela senhora que mostre o inferno a toda aquela gente. Referia-se àquelas pessoas que estavam indo para ver a aparição de Nossa Senhora, né? Lá em Fátima. Verás como se convertem, está vendo? Hoje se diz assim, não fale do inferno não, senão o pessoal vai ficar com medo. Aí não vem para a igreja. Não fala do inferno não, por causa disso e por causa daquilo. Aí já sinto uma criança de 6 anos tá dizendo assim, por que eles não falam? Eles têm que falar, porque se falarem as pessoas vão se converter. Depois, meio descontente, perguntava-me, por que não dissertes a Nossa Senhora que mostrasse o inferno àquela gente? Aí Lúcia respondeu, esqueci-me. Também não me lembrei, dizia ela também, com um ar muito triste. Eu também não lembrei. Por que eu não lembrei? Eu deveria ter perguntado. Que lhes custava ficar calado e ir à missa? Que pena eu tenho dos pecadores. Se eu pudesse mostrar-lhes o inferno, se eu pudesse mostrar. Hoje a gente encontra autoridades eclesiásticas dizendo para o povo, vocês estão indo para a missa demais, vai se divertir. Vê se pode uma coisa dessa. Aí ela dizia, repetidas vezes, né? Agarrava-se a mim e dizia, eu vou para o céu. Olha, eu vou para o céu, mas tu que ficas cá, porque Lúcia ia ter que ficar, né? Se Nossa Senhora te deixar, diz a toda a gente como é o inferno, para que não façam mais pecados e não vão para lá. Eu vou para o céu logo, então você que vai ficar aqui, Lúcia, fica falando para esse povo. Aí agora eu vou dizer com minhas palavras, para que criar vergonha na cara e viver uma vida santa. Outras vezes, depois de estar um pouco de tempo a pensar, que ela ficava pensando nisso constantemente, ela dizia, não tenhas medo, tu vais para o céu. Pois vou, ela dizia com paz, mas eu queria que toda aquela gente para lá fosse também. Eu queria que todos eles também. Tudo bem, o meu céu está garantido, eu vou sim, mas eu estou preocupado com aqueles que não irão. Essa é a minha preocupação. Quando ela, por mortificação, não queria comer, e olha que ela estava doente, dizia-lhe, Jacinta, anda, agora come, anda Jacinta, vamos comer? Não, ofereço este sacrifício pelos pecadores que comem demais, pelos gulosos, uma criancinha de 6 anos. Quando já na doença, e algum dia à missa, dizia-lhe, Jacinta, não venhas, tu não podes ir à missa, você está doente, fica tranquila, hoje não é domingo, Jacinta, fica em casa, você está doente. Ela, não importa, ela dizia, vou por os pecadores que nem ao domingo vão. Criança de 6 anos, repito. Se calhava de ouvir algumas dessas palavras que alguma gente parece fazer alarde de pronunciar, encobria a cara com as mãos e dizia, oh meu Deus! Quando o pessoal ficava com aquelas conversinhas boba, piadinha,
Ela colocava a mão na cabeça e dizia: oh meu Deus, esta gente não saberá que por dizer estas coisas pode ir para o inferno. Perdoa-lhes, meu Jesus, e converte-os. De certo, não sabe que com isto ofendem a Deus. Que pena, meu Jesus, eu rezo por ele. E ela repetia a oração ensinada por Nossa Senhora. Então rezem comigo. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.